A Sabesp piorou muito depois da privatização. Como consegue defender isso ainda? Vamos ver. Lembrando que a privatização da Sabesp foi um processo que rolou um enfrentamento cabuloso em 2023 para 2024. E... né? Nada. Vamos ver. Elias Jabur e Pedro Duarte falando. Esses dados provam que o capitalismo empreendedor é um fracasso. O capitalismo empreendedor é um fracasso. Vamos ver. Sabe por que, na minha opinião, a população brasileira vai ter essa rejeição à boa parte do serviço público? Porque ele próprio cavou a sua cova com muita incompetência. A gente vai ver, né? Quando a gente começou a conseguir pagar pelo celular, boleto, né, de conta que chega, de banco, etc., você vai pagar uma guia de PTU de prefeitura. Nossa. Pô, você vai falar, é inacreditável. Demorou 2020 você não conseguia emitir uma guia online. E aí você vai, ainda boa parte das prefeituras brasileiras ainda vem lá, só pode pagar no banco X. Você fala, não é possível que eu esteja em 2023, 2024, 2025, né, e o poder público não consegue digitalizar direito esse papel. Eu digo, imagina, Prefeitura do Rio, 45 bilhões de reais. Ainda chega como vereador, quando eu faço requerimento de formação, chega lá no gabinete, o cara com carrinho, né, e me dá um papel, um processo físico. Ou eu faço um requerimento e aí eu recebo a resposta. Este processo é físico, né? Pedimos 30 dias para o envio da cópia. Aí a população realmente, ela olha o supermercado, que tem seus defeitos, mas ela fala, pô, a 500 metros da minha casa eu tenho 4 supermercados, um é mais sujo, o outro é melhor, etc. Mas eu tenho as opções, um eu sou maltratado, o outro me trata melhor. Agora, se eu vou na prefeitura do Rio... Meu Deus, o ar tá quebrado, o elevador tá quebrado e a guia do IPTU tem que ser impressa e só pode ser paga na agência física. Então, é uma incompetência também muito grande. E é isso, o setor privado tem 1000 erros, não tô aqui, 1000 erros. Eu me estresso, pô, essa coisa de telefonia, você fica recebendo 20 ligações por dia, realmente tá... Falaram que é melhorar, e você viu aqui a Sabesp, o que aconteceu, né? Porra, dá vontade de matar um. Você tá achando muito da Sabesp? Qual o ponto da Sabesp? Pronto. De repente... eu não tô vendo. Enfim, mas só pra fechar esse ponto, gera uma revolta na população. Eu acho que por isso a população, ela gerou uma desconfiança muito grande de uma capacidade estatal, porque boa parte da experiência dela é traumatizante. Uma fila de INSS, que foi se digitalizar agora em 2020, de atendimento, é impressionante, a incompetência do setor público brasileiro. Concordo, mas a questão é a seguinte, e vou falar aqui mais uma característica minha. Se alguém me convencer de que privatizar tal serviço vai melhorar o serviço, eu não sou contra. Como eu falo aqui, eu vejo propriedade privada como uma forma histórica. Vai chegar uma hora que ela vai entregar mais o que a sociedade demanda dela. Aí eu já não concordo muito não, porque essa privatização ela tá sempre em torno do beneficiamento daqueles que detêm essa propriedade privada, né? Nesse caso, dessa análise da forma histórica pode ser concebida, né? Imagino que a referência da China venha muito aí, mas a China fez uma revolução socialista, né? Revolução democrática e tal, e criou o caminho para isso, tá ligado? Mas esse é um negócio importante que eu acho que é até relevante de colocar, que é o fato de que sim, o serviço público brasileiro, ele muitas vezes é deficitário. Ele não é de boa qualidade para a população. A galera fica muito tempo esperando, não tem estrutura, quem tá ligado, né? Só que quando você analisa quais são os pormenores por trás disso, o que está envolvido? Está envolvido uma diminuição brutal do número de funcionários que são concursados, um aumento das terceirizações, uma diminuição do orçamento público no financiamento do serviço público, e aí sem dinheiro você não consegue fazer nada, né? Você não consegue reformar um ar-condicionado, você não consegue trocar cadeira, você não consegue fazer nada. E aí, junto com isso, você tem também o processo de concessão do atendimento desse serviço pela iniciativa privada. Como é o caso das UBS aqui em São Paulo, como é o caso do transporte aqui que é feito através de um acordo das empresas de transporte que ganham muito dinheiro, a passagem aumenta e o transporte continua uma merda, com a privatização da Sabesp, com tudo isso. Então qual que é a lógica dos liberais? Eles pegam essa ideia de que o serviço público é ruim, de que ele é zoado, só que eles só contam até metade da história, porque ele vai falar, o problema é a incompetência, o problema é a gestão, né? Então, se você troca a gestão, melhora. E aí, qual que é a justificativa? Olha aqui como o setor privado é bom. Olha como ele funciona, né? Olha como ele atende aos seus interesses, que é a lucratividade, né? Só que por trás disso você tem o preço elevadíssimo e que, no caso de vários serviços básicos, não se constitui concretamente uma melhoria de serviço. Você, que mora em São Paulo, que já teve que ser atendido por uma UBS, uma unidade básica de saúde, né? A unidade básica de saúde do município.
Você fica sentado na cadeira esperando, falta médico, falta remédio, é uma fila, o sistema cai. Gente, tem que entender isso. A precarização, a piora da qualidade da oferta do serviço é um esquema proposital. É um esquema proposital. Porque aí você vai gerando na opinião pública essa noção imediata de que o público é ruim, por si só, né? E aí, portanto, a privatização é o caminho para melhorar aquele serviço. Só que isso esconde quais são os mecanismos que precarizaram esse serviço. É aí que está o pulo do gato, né? Porque aí os caras não vão falar que o que precariza o serviço não é só a incompetência, a ineficiência, mas o fato de que aquele serviço, de que aquele direito não está mais sendo garantido, está sendo transformado em mercadoria, né? Aí, realmente, se ele é transformado cada vez mais em mercadoria e ele só pode ser adquirido, utilizado mediante o pagamento que uma pessoa exerce, aí a empresa capitalista vai querer aumentar a sua margem de lucro. Aí ela ganha esse aumento da margem de lucro a partir de mais dinheiro concedido por contrato, ela consegue ter uma valorização acionária gigante e não necessariamente repassar esses ganhos para o serviço que ela está ofertando. Como é o caso da Sabesp, como é o caso da UBS, como é o caso do processo de desmonte do SUS. E aí que tá, o povo tá certo imediatamente em falar que o serviço público é ruim, porque a experiência concreta que ele tem com o serviço público é essa. Ela é ruim. Mas o que viabiliza essa qualidade negativa do serviço público não é só a ineficiência, né? É o cara ali que faz a gestão da UBS que é um nerd. Não! O que faz com que isso aconteça é exatamente o fato de que, com a lógica da privatização, do corte de orçamento, do ajuste fiscal, etc., sendo a lógica dominante, aí, né? Como que você vai melhorar um serviço se você não tem recurso para fazer isso? Aí a gente tem isso. Hoje, o serviço de... Ou você faz uma outra coisa, que é muito comum também. O Estado investe pra caralho na tecnologia, investe no processamento das redes, das linhas, não sei o quê. Aí, quando esse processo está todo montado, acontece a privatização, que foi o caso, por exemplo, da Telebrás, das linhas de telecomunicação no Brasil, que tinham linhas de telefone que eram caras na ponta, no consumidor final. Mas isso só foi, a privatização da Telebrás, das linhas de comunicação, só foram viabilizadas porque houve investimento anterior para poder criar essa estrutura, porque senão não valeria a pena. Não valeria a pena, porque é gasto, porque a iniciativa privada quer lucrar, ela não quer investir, ela quer lucrar. Ela quer lucrar o máximo possível no menor tempo possível. Vide aí, por exemplo, um outro caso que eu acho que é bem famoso, bem emblemático, que é o caso da internet. Na virada ali dos 70 para os 80, foi ofertado para as empresas privadas de telefonia dos Estados Unidos o controle do uso da rede, do que viria a ser a rede da internet. E ninguém topou. Por que ninguém topou? Ninguém topou porque o bagulho era muito caro de ser feito, porque ainda faltavam muitas etapas no desenvolvimento do processo produtivo. Mas aí depois que isso está totalmente articulado, totalmente organizado para poder viabilizar o acesso à internet, aí nos anos 90 o Bill Clinton passa as leis que vão privatizar o acesso à internet. Aí as empresas entram, porque aí para elas é lucrativo. A questão é que se privatizou no Brasil e piorou os serviços. Não que era melhor antes também, não. Não estou aqui falando que era melhor antes, não. Mas os serviços estão mais caros, inclusive. Você pega o caso aqui da Sabesp, por exemplo, é chocante. O Tarcísio foi lá nos Estados Unidos, lá. O Patriota, né? O Tarcísio, né? O grande Patriota, né? Foi do Exército. Lá em Miami, nos Estados Unidos, vai lá, bate o negócio, bandeira americana e tal. O preço da água aumentou, sabe? A questão da privatizou a Eletrobras. O que aconteceu com a energia no Brasil? Tá melhor do que antes? Não tá, sabe? Ou seja, se alguém me compra, por exemplo, eu sou favorável aqui pra você, between us girls, né? Como sempre, falando pra milhares de pessoas. Ai, Elias, quando a gente vai na quarta-feira usar a rosa, hein? Juntos. Tô esperando esse momento. Olha aqui, ó. Com Sabesp privatizada, a população de São Paulo se assusta com contas de mais de 10 mil reais. Então, antes a pessoa pagava uma conta pequena e agora vai pagar um monte. Olha aqui. Você é só
Eu quis voto, eu me arrependi de votar em você. A minha conta de água era 68, olha a conta, 498. É justo? Você vai pagar pra mim? Tinha R$64. Hoje a minha conta de água tá vindo 260. Tá maluco, mano. Sem água ninguém vive. Ou eu como, ou eu pago a conta de água. Tarcísio, isso é um absurdo que você fez. Você vai pagar a minha conta? Até uns bons 3 meses atrás, R$17. E agora? 1.540. Puta que pariu. Esse governador Tarcísio é um... Aí, ninguém está aceitando o que está acontecendo com essa Sabesp. A minha conta vinha R$21,87. Para me pagar agora veio R$77,13. E eu nem estava aí, estava viajando, a casa fechada. Aqui no Elisa Maria, na Zona Norte inteira, a gente paga R$50 de água e 50 de esgoto. Só que o esgoto, quem tem que fazer... Aí é aquela coisa, né? É o retrato. As chuvas que deram em São Paulo, que alagaram o Jardim Pantanal, cadê o investimento da Sabesp? Cadê? A manutenção é nós mesmos, nós estamos pagando para nós Olha mesmos isso. fazendo nossa manutenção. Aqui em cima, subindo o escadão do Adriano, tá estourado. Você não consegue nem descer no corredor. Então, eles Olha não fazem isso, manutenção, cara. eles cobram da gente. E aí, Tarcísio, vai pagar nossa conta? É. Alegria total, né? E não tem investimento. Aumenta o preço da conta, mas não tem investimento. Não é bacana? Pessoas, né? Cara, eu, por exemplo, sou a favor de PPP para metrô, por exemplo. Eu tenho um brinco com meus amigos comunistas, sabe? Eu não tenho nenhum problema se o setor privado brasileiro, capital nacional, porque vai gerar efeito de cadeamento da indústria nacional, for capaz de pegar um metrô e construir, né? Metrô novo, não pegar o que está pronto, né? Sabe? E ter o poder sobre aquilo, não tem problema não. Porque vai ser entregue para a população o serviço, um grande serviço público, né? Sabe? Então não tem um problema privatizar. O problema é, assim, nessa esfera, é pensar que o Brasil está numa posição de capitalismo dependente, cuja burguesia não tem nenhum interesse em fazer esse desenvolvimento. Nenhum. É no máximo pegar a parada pronta ou semi-pronta, como foi o caso da CCR da Via 4, e ganhar em cima disso. Isso seja para o capital nacional, não Ou da Via Mobilidade, né? Que dá problema no trem todos os dias. Todos os dias. Estrangeiro, né? Capital estrangeiro você vai privatizar tendo contrapartida em joint venture, em transferência de tecnologia, etc. Ou seja, não sou tão malvado assim também, não, Vilela? É. Bom, concordamos com a agenda de PPP, mas eu particularmente não vejo problema de ter um investidor estrangeiro. Não, até porque grandes sedes brasileiras, A agenda de PPP não é legal não, tá? você tem grandes empresas que são investidores internacionais e empregam muito no Brasil. Vai pegar boa parte dos campos de óleo e gás no Rio de Janeiro. A Petrobras é um grande empregador, é gigante. Agora, você tem muitas empresas privadas, vou falar aqui, Vibra, 3R, do processo de desestatização da Petrobras, né, que foi, a distribuidora privatizou, né, alguns campos maduros que a Petrobras já não considerava mais seu foco, passou. São grandes empregadores, PetroRio, grandes empregadores no Rio de Janeiro, e muitas delas têm capital de fora. Eu não tenho problema, né, Pedro, com relação a isso. Gera emprego na cidade do Rio. Não vou fazer essa sacanagem com você, porque sei que você é um cara culto, você nem precisa desse tipo de coisa. Mas o que transformou a Petrobras, após essa operação criminosa que foi a Lava Jato, né? Criminoso, né? 4 milhões de empregos industriais que foram destruídos para prender um cara, né? Sabe? E o Rio foi o estado mais prejudicado pela Operação Lava Jato, né? A Petrobras, antes da Lava Jato, era uma coisa, era uma potência mundial. Mundial. É sal, né? Até hoje você vai na China, os caras querem saber como vocês fizeram a Petrobras. Como vocês conseguiram fazer a Petrobras? Mano, Petrobras era muito foda, parceiro. Muito foda. Muito foda, muito foda, muito foda, muito foda, muito foda. Única empresa do mundo que tinha tecnologia para poder desenvolver a exploração do pré-sal. A única. E foi completamente desmantelada. Com o silêncio anuente das forças progressistas. Petrobras, Embrapa. Eles perguntam como vocês conseguiram fazer aquilo. A Petrobras era uma empresa com imensos efeitos de cadeamento sobre a economia brasileira até 2014. Hoje, se você for pegar um mapa da Petrobras, ela virou uma furadora de poço. E mais, o governo patriota do Bolsonaro, né? Ou o Temer, que é outro patriota, né? O cara que defende o Brasil, né? Loucamente, né? Os caras privatizaram a parte de oleoduto, né? E a Petrobras, a Petrobras, ela aluga. Em 3, 4 anos já está dando mais dinheiro para esse cara do que o preço que ele pegou quando privatizou. Ou seja, isso é pirataria, né?
Então, acho que o que fizeram com a Petrobras, em particular, é um crime. Elias, você é a favor da corrupção? Não. Acho que todos aqueles que foram pegos e tal, tem que estar presos. Não, é aquela coisa, né? Só existe corrupção porque existe algum alinhamento com esse capital privado, né? Esse capital privado ele vai beneficiar determinados agentes econômicos que vão ganhar com esse processo, né? É uma velha máxima, porque, tipo, fica parecendo que a galera da esquerda é a favor da corrupção, né? Porque faz essas críticas a esse programa. E, mano, é exatamente isso, Christian. Ninguém nunca fala do corruptor. Sempre falam do corrupto, que tem que ser julgado, tem que ser preso, tem que passar por todo o devido processo legal. Ninguém fala do corruptor. De quem paga, de quem faz o lobby, né? Quem que faz o lobby? É o Estado que vai fazer lobby em cima do Estado? Isso não faz nem sentido, né? Todos eles. Só favor da corrupção. Agora, você destruir uma empresa que causava inveja no mundo inteiro com a Petrobras, em nome do combate à corrupção, por favor, né? Eu não vou falar nem só da corrupção, que na minha opinião foi enorme dentro da Petrobras e outras, né, estatais, mas falando de modelo gerencial. Né, você vai pegar a Petrobras e aí qualquer um pode procurar produção brasileira de barris. Né, de 2010 é aprovado até na nova linha ali da Dilma um novo marco do petróleo que para você fazer a exploração de um campo não podia, quando a Agência Nacional do Petróleo fazia lá a disputa, não podia mais, sei lá, uma Shell não podia entrar sozinha, grandes petrolíferas não podiam entrar sozinhas, tinha que ser com a Petrobras. A Petrobras tinha que ser uma joint venture com a Petrobras junto. Tem que derrubar esse governo, né? Numa visão junto. A produção de barril no Brasil ficou estagnada. Ficou estagnada. Só uma coisinha só. Esse governo tem que ser derrubado, não tem não? Não precisa ser derrubado. Foi derrubado. Por causa disso. Foi derrubado porque... Por causa disso, inclusive. Ele criou uma crise econômica e a população ficou revoltada. Mas o meu foco não é nem... Criar uma crise econômica é sacanagem também, né? Bater o processo da Dilma Não, mas só pra falar assim, esse governo que fez isso, colocou a Petrobras como operadora única do pré-sal... Tem que ser derrubado... Não é a sua opinião. Voto institucionalmente. Não, mas do ponto de vista do mundo real, que é a geopolítica mundial, tem que ser derrubado. Não, vou falar do fato, vai lá. Dos números, qualquer um pode pesquisar da produção de barris brasileira, que é o que faz a Petrobras, né, também ser gigante. Estagnou. Pega ali 2011, 12, 13, 14, 15. Você não tinha novos furos de campo, você não tinha novos investimentos e a Petrobras ficou produzindo a mesma quantidade de barris que ela produzia ao longo dos anos. Esse modelo travou o investimento estrangeiro. Em boa parte porque a Petrobras ela nem conseguia chegar junto. Né? Porque ela tem que ter 30%, tem que investir 30% aqui, 40% aqui, 20% aqui, 50% aqui. Ela não tinha esse capital. O que ela fazia? O investidor de fora que queria botar, não podia botar. Ela não entrava. Quando teve a mudança do marco e voltou a permissão, investidor estrangeiro pode chegar aqui e pode furar, você tem grandes petrolíferas e não é para impedir a... E aí a questão é essa, né? Você tem um aumento da extração de barris de petróleo, mas ao mesmo tempo uma diminuição na capacidade de refino e na produção autônoma de combustíveis. Né? Aí quem não quer entrar? Né? Quem não quer entrar nessa brincadeira de capitalismo dependente? A Petrobras fazia. A Petrobras continua fazendo, mas você tem outras fazendo e a produção de barril brasileira cresce, volta a crescer a partir de 2017. Isso são dados. Né? E a Petrobras hoje ela vale mais do que ela estava valendo em 2016. Porque ela virou mais eficiente. Aí, mais eficiência porque vai defender a lógica dos acionistas, né? Que a produção de barril de petróleo cru é uma coisa, a produção de gasolina, de diesel, de gás de cozinha, de todos esses instrumentos fundamentais para a área produtiva não vão acompanhar essa subida. Tanto que o Brasil começou a comprar isso de fora, né? Eficiente. Pedro, primeiro que você falou de empreendedorismo, né? Sim, mas a Petrobras é um colosso, né? O conteúdo nacional levou ao surgimento de cerca de 6 mil pequenas e médias empresas que giravam em torno da Petrobras. Sabe o que aconteceu com essas empresas depois da Lava Jato? Acabaram todas elas. Acho que esse é um dado que para quem defende o capitalismo empreendedor e tal, é terrível. Né? Acabaram. O conteúdo nacional permitiu que acontecesse isso. Surgissem milhares de pequenas e médias empresas ao redor da Petrobras para ser fornecedora da Petrobras. Esse é um ponto. Tá? Que eu acho que quem defende empreendedorismo e tal tem que levar isso em consideração. A Lava Jato acabou com isso. E fertilizante também. Cara, tem muita coisa, velho. A capacidade produtiva de autonomia do Brasil em relação ao desenvolvimento da Petrobras foi completamente solapada. Completamente. O outro ponto é o seguinte. Aumentou a produção do Brasil com tecnologia nacional. A tecnologia que hoje faz com que aumente a produção de barril de petróleo por dia é nacional. E foi tudo investimento 5, 6, 7, 8 anos quando foi descoberto o pré-sal.
Ninguém imaginava, Pedro, em nenhum país do mundo era Tanto que tem essa história, a Shell recebeu uma validação para poder fazer a pesquisa para furar os poços de petróleo do pré-sal e desistiu. Porque não tinha tecnologia, porque não tinha o que era necessário para esmagar a rata do petróleo. Não tinha. Aí a Petrobras foi lá e... vapo. Era um case no mundo, né? Será que esses caras vão conseguir tirar o petróleo de... Tem que entrar no mar, tem que estar na terra, tem a camada de sal e chegar lá com um tubinho para tirar um petróleo que é horrível de se tirar. O Brasil conseguiu tecnologia nacional. Então eu acho, Pedro, que é o seguinte, o que para mim a minha métrica para um caso de sucesso de uma empresa é se ela chega lá, entendeu? A Petrobras chegou lá. A Petrobras virou um paradigma mundial. Gostemos ou não com Lula e Dilma. Ela virou um paradigma mundial, um case foda de sucesso nos governos Lula e Dilma. Foram mais de um IPO em São Paulo, mais de 100 bilhões de reais para tirar como capital inicial para esse processo de construção do tubinho para chegar lá no pré-sal. Foi Brasil isso, cara. Isso foi feito no Brasil, capital nacional. Evidentemente que, como eu volto a dizer, a comparação não atua, mas no geral é desonesta, porque isso, os resultados não vai aparecer da noite pro dia. Então, o processo de produção da Petrobras vai aumentar de acordo com o processo de maturação tecnológica desse negócio, né? Então, é evidente que se começa a investir em 2008, é só em 2017 vai dar resultado. Isso é Schumpeter, assim, primeira aula de Schumpeter, entendeu? Sabe? Então, acho que a Petrobras é um case... A corrupção existe, tem que todos ser presos, mas eu volto a dizer, não justificando. Não justifica... Eu vou falar aqui em defesa do capitalismo brasileiro, pessoal. Vou defender o capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro foi destruído pela Operação Lava Jato. Né? Eu diria que ele foi aprofundado. Não sei se destruído. A troco do que mesmo? Porque, afinal de contas, né, isso beneficiou os detentores do capital. Né? Mergulhou o Brasil na lógica da dependência. Completamente, né? Mais ainda. Aí você vai ver, por exemplo, você vai ler os processos como envolve a Alstom, por exemplo. Como o Departamento de Justiça americano destruiu a Alstom. Como o Departamento de Justiça americano destruiu a Siemens. E por aí vai. Ou seja, essa indústria de lava-jato do mundo afora tem um interesse político americano, assim, claro. Isso aí, até o Wikileaks, não é o Wikileaks não, aquela vaza-jato lá, que pegava os caras indo pra... Vilela prestando atenção. Esse promotor de Curitiba aí, Deltan Dallagnol, indo nos Estados Unidos, voltando, levando... Os caras entregando, Pedro, relatório de balanço da Petrobras para o Departamento de Justiça americano. Essa questão da ida... Você acha isso? Vamos lá. Imagina se viria aqui... E o Brasil ia ter essa bala na agulha e chegar para um cara da empresa americana, da estatal americana, e falar: ó, é o seguinte, eu preciso de um relatório no Departamento de Justiça para fazer uma investigação. Imagina, maluco, tá maluco. Não, imagina. Abra aqui é uma pergunta genuína mesmo, sabe? Pro liberal. Você acha que nos Estados Unidos, por exemplo, se eu abro uma investigação contra o Google e uso a inteligência russa para... Se eu sou um juiz que abro um processo contra um grande monopólio americano, que é o Google, ou qualquer outro, e uso dados da inteligência russa contra essa empresa, o que acontece comigo? Elias, acho que seria simplista dizer que o Deltan, falando especificamente, até citou o nome dele, seria um agente americano porque foi Não é só isso, né? Mas é isso também. regularmente aos Estados Unidos. Seria o mesmo que eu vi aqui falar ser um agente chinês porque você vai regularmente à China. A Operação Lava Jato, de fato, teve um efeito dedinho, né? considerável na economia brasileira. Dedinho da CIA. Na minha opinião, como consequência de uma causa, que foi a corrupção confessada por inúmeros diretores. Dinheiro devolvido. Com dinheiro devolvido. Eu não tô falando de amendoim, não tô falando de 10 milhões. A gente tá falando de casa de bilhão. Não, foi 2 bilhões que pra mim é dinheiro de amendoim. Pô, 2 bilhões é dinheiro de amendoim pra caralho, porra. Adorei essa expressão dinheiro de amendoim. Mano, 2 bilhões pro tamanho do rombo que acometeu toda a linha produtiva nacional, 2 bilhões é dinheiro de pinga. É dinheiro do pingado e do pão na chapa.
Desculpa, mas 2 bilhões de reais por pinga, que investiu, pinga, é trocou. amendoim, eu É porque perco. aquilo tava nas pessoas físicas, né? Sabe? É A pessoa amendoim. física é muito E dinheiro. não, por exemplo, eu vou te interromper, você me desculpa. Não, à vontade. Você me desculpa, mas vamos pegar o caso da indústria química alemã, que passou por um processo semelhante ao da Petrobras. Teve uma operação na Alemanha que descobriram corrupção e tal. E é coisa de caso de 2 bilhões, a coisinha de... Que essa bandidagem da Lava Jato, antinacional, antipopular, racistas, entendeu? Inclusive, antipatriotas, sabe? Fizeram, entendeu? Sabe? Vamos destruir um país em nome do combate à corrupção. moralidade. Só um idiota pra acreditar numa coisa dessa, né? Mas o que você fala? Caralho, tá show maluco, velho. Que isso? Da Alemanha? Sabe, aquela corrupção não merecia ser combatida? É evidente que sim, mas combate o CPJ, a CPF no CNPJ. Eles combateram o CNPJ. É isso. Macetando, hein? Elias é muito bom. Bom demais, bom demais. E aí, será que a gente vai macetar um CNPJ? Eu espero que não.